Bem, eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra, que é o texto do Salmo 126. Salmo 126. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo também faz parte dos salmos de romagem, mas ele é um salmo... Bom, antes de eu falar desse salmo, eu preciso dizer que a organização dos salmos é de fundamental importância para a gente entender a dinâmica em que está sendo proposta por Deus para o nosso coração. Então, lembrando que são salmos de romagem, começa no 120 e vai até o 134, estes salmos, eles vão num progresso, eles vão desenvolvendo uma linha de... Pausa para os nossos patrocinadores. Obrigado. Eles vão desenvolvendo uma progressão à medida em que o povo vai se aproximando de Jerusalém. Então, se você ler os Salmos, você vai perceber que eles estão longe e estão rumando, estão indo em caravanas para Jerusalém para adorar ao Senhor, porque, obviamente, e diferentemente como nós temos hoje, nós hoje podemos vir todos os domingos, moramos relativamente perto da igreja, temos carro, ou então pegamos condução, mas você tem que pensar num país, não era tão grande assim, não é que nem o Brasil, mas num país não pequeno, que é uma espécie de uma faixa, e que Jerusalém, que é o único lugar onde se tinha o templo, não estava no centro, na verdade. Estava um pouco abaixo. E de todas as tribos, de todas as cidades, as pessoas tinham que ir para Jerusalém para poder participar do culto no templo. Então, diga-se de passagem, é um privilégio para nós termos uma igreja em cada bairro, termos em todos os países, em todos os lugares de adoração. Mas nesse tempo, para o povo de Israel ou para qualquer outro povo, não. Então, por causa dos perigos da estrada, eles faziam caravanas, combinavam um dia e então saíam das suas casas, das suas cidades e vinham para Jerusalém. Às vezes levavam semanas para chegar até Jerusalém. Dias, dependendo do local onde estivessem, até chegar em Jerusalém. E em chegando, adoravam ao Senhor e depois tinha todo o caminho de volta. Nesta vinda, principalmente, era que se cantavam esses salmos. Eram salmos preparatórios para o encontro com Deus. Dito isto, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você será
daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nem certeza que eu vou estar vivo amanhã. E é verdade. Talvez alguns de nós não estejamos vivos daqui a 5 anos. Mas e se tivermos? Talvez alguns de nós não estejamos vivos daqui a 10 anos. Mas e se tivermos? Quem será você? Você pode projetar isso? Você pode pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Às vezes, nós pensamos assim, eu não sei, eu vou fazer uma faculdade. Você pisca e já terminou a faculdade. Eu vou começar um emprego agora. Você pisca e já está de férias, porque já completou 1 ano, e daqui a pouco 2 anos. A vida passa muito rápido. E a verdade é que você hoje se você tivesse feito essa pergunta há 5 anos atrás, você poderia avaliar hoje. Porque você é fruto daquilo que aconteceu nesses 5 anos que antecederam, ou nesses 10 anos que antecederam. E nós, na verdade, não temos controle sobre o passado. O que passou, passou. Os erros que cometemos, passaram. Os acertos que acertamos, passaram. E hoje é o resultado desses acertos e erros do passado. Mas nós temos oportunidade hoje de nos prepararmos para amanhã. Se você olhou o Salmo, prestou atenção na leitura, é exatamente isso que o Salmo diz. Nós não temos certeza de quando é que foi composto esse Salmo. Os especialistas divergem aí sobre quando é que o Salmo foi composto. Talvez na época de Zorobabel, quando o povo está voltando da Babilônia. Está voltando da Babilônia, já não é mais cativo, já não está mais no exílio, está chegando em Jerusalém. Talvez, como eu penso, no tempo do rei Ezequias, quando o povo do sul, do norte foi levado cativo e não voltou mais, e os assírios então tentaram invadir Israel, e o rei Ezequias, filho de Acás foi um rei terrível, mas Ezequias foi um excelente rei que restaurou a fé, restaurou o culto, viveu piedosamente, ainda que não era perfeito, mas ele buscou fazer a vontade do Senhor. E agora Senaqueribe cerca Jerusalém, já levou cativo, prendeu várias outras cidades em Judá, mas agora está cercando Jerusalém, e o povo levanta um clamor diante do Senhor, e Deus ouve, e Deus responde, e Senaqueribe não só não invade, não só não conquista, como é morto pelos seus próprios filhos, pelo seu próprio povo. E Deus livra Israel. Eu entendo que é exatamente nesse período que esse salmo foi composto. E ele foi composto de forma muito didática. Você pode ver que são 6 versículos, 2 para cada período. Então, como um professor, eu queria olhar com vocês nesse sentido para o Cântico dos Redimidos, que tem esperança. No primeiro bloco, versículo 1 e 2, apresenta para a gente a história do passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas tem feito por ele o Senhor. Então o versículo 1 e 2 fala do passado, da história do povo. Como Deus, apesar de eles estarem no Egito, apesar de eles passarem no cativeiro, Deus os resgatou.
com mão poderosa e braço estendido. Deus tirou o povo de Israel do Egito no momento em que Faraó não queria deixar. E a prova disso foi que foi preciso 10 pragas. E mesmo assim, depois da 10ª praga, Faraó, arrependido, vai atrás do povo para trazê-los de volta para que fossem escravos lá no Egito, e eles são tragados pelo mar. O mesmo mar que se abriu para que o povo de Deus pudesse passar e chegar até a terra. O Deus que esteve ao lado do povo na travessia do deserto e o fez chegar na terra de Canaã e habitar a terra de Canaã e conquistá-la. Este passado, essa história maravilhosa contada pelos nossos pais, essa história de fé onde Deus intervia na vida das pessoas e mostrava o seu poder, mostrava o seu amor, conta para nós que este é um Deus que não está ocupado com outras coisas. É um Deus que se importa. Ele se importou no passado. Ele livrou o povo de Deus no passado. Então, a primeira parte do Salmo fala daquilo que Deus já fez. E como isso trouxe alegria para o povo quando saiu. Eu fico imaginando quem foi escravo durante tantos anos, tinha que colher a palha para fazer o tijolo, amassar o barro, secá-lo, para agradar os seus senhores, todo dia, sem descanso, e agora vai para a terra que mana leite e mel. Deus nos libertou, nosso coração deve estar cheio de gratidão. É o que ele diz, a nossa boca se encheu, estamos felizes demais. Aí entramos na segunda parte, versículo 3 e 4, que vai falar do presente. Ele diz, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí vem a oração, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Isso é impressionante, porque o passado moldou a nossa fé. Nós hoje sabemos em quem nos confiamos. Nós hoje sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Ele é poderoso para nos dar ânimo, para nos restaurar. Não é apenas uma história do passado. Deus não é um Deus de milagre apenas do passado. Ele faz a sua obra ainda hoje. E é claro que no cerco de Senaqueribe, o povo tem que clamar ao Senhor. E ele o faz. Restaura a nossa sorte, Senhor. Como as torrentes nas bandas do sul, onde ficava o Negueb. Para quem não sabe, o Negueb fica no sul de Jerusalém, de Judá, né? No caso aqui de Judá. E é um deserto. Ele fica no sopé de algumas montanhas, mas toda aquela região é um deserto. Mas quando começa a chover lá em cima nas montanhas, essas montanhas mandam a chuva, mandam a água, melhor dizendo, a água da chuva, né? E ela desce e banha todo esse Negueb. E de repente, isso é até hoje, de repente, tudo floresce. Por causa da chuva, tudo floresce. É isto que ele está clamando. Assim como o Senhor faz todo ano, ou toda vez que há deserto, que o Senhor manda chuva, e ela então rega e floresce, faz isso, restaura a gente. Restaura a nossa sorte. Faz isso, Senhor. Faz esse milagre na nossa vida. Hoje, aqui, agora. Dá-nos a bênção. Dá-nos a bênção de servir o Senhor, sabendo que o Senhor se importa conosco hoje.
O Senhor não se importa só com os nossos pais. O Senhor se importa conosco. Restaura, Senhor. E vem a terceira parte, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa terceira parte já é uma parte de esperança. Ele aponta para o futuro. Ele diz, agora nós estamos chorando, mas nós temos certeza que nós vamos colher. Nós vamos sorrir. Nós estamos semeando, mas temos certeza que vamos colher. Por quê? Nós confiamos em Deus. E se nós nos posicionarmos agora em clamor ao Senhor, nós colheremos no futuro as bênçãos advindas do amor de Deus por nós. O salmista nos apresenta, portanto, que o nosso futuro depende da nossa atitude hoje. Como você tem encarado os problemas, as dificuldades e até mesmo, para aproveitar o gancho, a pandemia. Como você tem aproveitado isso? Porque o seu futuro depende da sua confiança hoje no Senhor. É buscar ao Senhor em todo o tempo. É clamar ao Senhor. É fazer com que a sua vida possa demonstrar que Ele está presente. Nós ficamos praticamente 6 meses sem nos reunir, mas você precisa ter se reunido com Deus. Você não pode ter ficado de jejum esses 6 meses, né? Sem nenhuma oração. Eu nem lembro mais como é que faz oração. Não pode, né? Eu estava com medo das pessoas chegarem aqui com as Bíblias todas empoeiradas. Porque chegou lá, guardou a Bíblia e só pegou hoje para vir para a igreja. Eu estava com medo. Porque, na verdade, a nossa história acontece todo dia, meu irmão. E se você quer futuro cheio, futuro feliz, você tem que confiar em Deus hoje. E viver debaixo da sua misericórdia hoje. O nosso clamor, a nossa busca por Deus, vai moldar a nossa história. Alguns anos atrás, eu estava aqui nesta igreja, sendo ordenado. Ontem nós lembramos disso. Eu estava sendo ordenado aqui na igreja. Então, eu estava sentado num desses bancos e o pastor que foi me... que existe uma liturgia especial para ordenação, né? Vocês vão ver quando chegar a hora do Ayrton, vocês vão ver que tem todas umas regrinhas que tem que seguir assim. Então, vai um pastor aqui que está aqui na comissão, vai buscar o seminarista, né? E eu estava falando para ele que ele me buscou como se eu fosse para a cadeia, né? Que ele me segurou no braço aqui e foi me levando lá, trouxe aqui para sentar e responder as perguntas. Eu lembro claramente, mas isso faz quase 30 anos, 29 anos já se passaram. Agora em março completa 30 anos. Provavelmente, alguns de vocês nem tinham nascido. 30 anos. Tá certo que eu era um bebê nessa época, né? Eu era um bebezinho, mas já se passaram 30 anos. O que você fizer hoje, se a sua comunhão com Deus hoje vai determinar a alegria que você vai sentir lá no futuro. Então, mesmo que hoje seja difícil, e o salmista coloca isso, né? Mesmo que você esteja enfrentando problemas, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de adaptação, problemas de saúde, tenha certeza e confiança no Senhor, porque Ele dará a vitória. Ele é o nosso Deus, Ele se importa. Ele se importa com você. Por isso você pode confiar. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou voltar para pregar este sermão, se eu estiver vivo, né? Senão o Ayrton vai pregar, que o Ayrton
é mais novo, ele... E aí, você vai poder conferir as bênçãos de Deus derramadas sobre a sua vida. Os livramentos do Senhor sobre a sua vida. Você vai poder cantar e louvar ao Senhor, lembrando da misericórdia do Senhor para você nos dias de hoje. Por isso, eu quero convidar você para confiar em Deus. É o que eles faziam enquanto cantavam. Eles estavam indo para lá, e os desafios dos desertos que os separavam até Jerusalém eram grandes. Roubos, animais, mas eles confiavam em Deus. Deus me dará vitória. Oremos ao Senhor. Pai, como é bom estar reunido novamente. Como é bom poder olhar para os meus irmãos, teus filhos e filhas, e saber que a sua misericórdia esteve com eles nesses dias. Mesmo que separados, o Senhor cuidou de cada um de nós, com a tua boa mão, com a tua graça maravilhosa. Nós queremos te bendizer e que este louvor que entoamos ao Senhor possa refletir a alegria do nosso coração. E que de alguma maneira, pela obra do teu Espírito Santo, nos prepare para aquilo que virá a seguir. Nós não sabemos os desafios, os problemas, as dificuldades ou mesmo as enfermidades que teremos de enfrentar, mas no Senhor nós confiamos. O Senhor que esteve ao nosso lado até aqui, estará conosco até o final. E por isso, Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos te louvar. E por isso, ó Deus, como filhos individualmente, nós queremos te louvar. E agradecer por todas as tuas bênçãos. E que os nossos olhos estejam confiados no Senhor, fixos na tua graça. Como o Senhor foi no passado, o Senhor é hoje. E a tua palavra nos garante que o Senhor não muda nunca. Então temos certeza que o Senhor estará conosco no futuro. E o nosso futuro pertence ao Senhor. E nós queremos te louvar por isso. Porque o Senhor não é pego de surpresas. Não há nada que possa frustrar os teus planos. E os teus planos são os melhores para nós. Por isso nós queremos tributar honra e glórias ao Senhor hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a termos comunhão contigo e a sermos santos para a glória do teu nome. Para que todos ao nosso redor saibam que o Senhor se importa, que o Senhor vem em socorro dos seus. Por isso oramos com gratidão e suplicantes das tuas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.